Oi gente, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Amanda. E se você não é inscrito aqui no canal, que você se inscreva, ative o sininho de notificações para não perder mais nenhum conteúdo que eu postar aqui. E antes de começar, propriamente dito, o vídeo de hoje, eu gostaria de dar um recadinho para os inscritos do canal. Na sexta-feira, eu perdi os últimos 30 vídeos do canal, com a exceção do de sexta-feira, né? Mas eu perdi os últimos 30 vídeos do canal, não consegui recuperar, foi um equívoco mesmo, foi um erro. E eu vou, na medida do possível, tentar regravar alguns desses conteúdos, porque a maioria deles eu tenho roteiro, e eu acho que são assuntos relevantes o suficiente para serem regravados. Então, caso você é inscrito, perceba que eu tô falando de algum assunto que te parece familiar, é porque provavelmente eu já falei mesmo dele, mas eu vou regravar, tá bom? E recadinho dado, eu gostaria de entrar então no assunto de hoje. Hoje eu gostaria de falar sobre um homem da Bíblia, que a sua história nos inspira, nos ensina muito, que é Estevão. Estevão é, sem dúvida, um dos meus personagens bíblicos favoritos, e a história dele nos é contada no livro de Atos, no capítulo 6. Então, eu vou fazer a leitura de Atos 6, os versículos de 1 a 7. Eu vou ler e a gente conta um pouquinho da história dele, que diz assim: à medida que o número de discípulos crescia, surgiam murmúrios de descontentamento. Os judeus de fala grega se queixavam dos de fala hebraica, dizendo que suas viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 convocaram uma reunião com todos os discípulos e disseram: nós, apóstolos, devemos nos dedicar ao ensino da palavra de Deus e não à distribuição de alimentos. Sendo assim, irmãos, escolham 7 homens respeitados, cheios do Espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos desse serviço. Então nós nos dedicaremos à oração e ao ensino da palavra. A ideia agradou a todos e escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, que antes havia se convertido ao judaísmo. Estes 7 foram apresentados aos apóstolos, que oraram por eles e lhes impuseram as mãos. Assim, a mensagem de Deus continuou a se espalhar. O número de discípulos se multiplicava em Jerusalém e muitos sacerdotes também se converteram. Aí, na verdade, o legal da história de Estevão é a seguir, mas eu queria começar com esses versículos para dar um pano de fundo aqui para a história dele. Então, Estevão, ele era um homem que foi designado para esse serviço comum, para trabalhar ali na questão da distribuição de cestas básicas, o que, se você for parar para analisar, não era um trabalho glamuroso, não era algo onde ele seria reconhecido, né? Então, Estevão, ele era esse homem simples, que fazia um trabalho também simples, mas no versículo 8 diz assim: Estevão, homem cheio de graça e poder, realizava milagres e sinais entre o povo. Aqui fala que, apesar de Estevão ter sido chamado para fazer um trabalho simples, ele era um homem cheio de Deus, cheio de poder e graça, que fazia sinais e milagres entre o povo. Então, a atribuição, por mais simples que pudesse parecer, de Estevão, não o impedia de ser usado por Deus, né? Ele era um homem comum, mas cheio de fé, cheio do Espírito Santo, cheio da graça e do poder de Deus, que realizava grandes sinais e maravilhas entre o povo. E a reputação de Estevão, ela não era algo visível apenas aos homens, né? Era visível principalmente a quem mais importava, que era o próprio Deus. Lá no livro de Samuel, a gente vê que como Deus não se importa com aparência, né? Quando Samuel ele vai ungir Davi como rei, ele não sabia que seria Davi, né? Então, inicialmente, ele pensa que seria Eliabe, o filho mais velho de Jessé, porque ele era grande, forte, formoso. Então, nossa, esse poderia ser um rei, ele tem os atributos físicos de um rei. Mas Davi era o menor dentre eles, ele era ruivo, ele era pequeno, e Deus ali deu uma lição para Samuel, mas para todos nós, nos
Então ali nós vemos que Deus, ele não se importa com a aparência. Nós muitas vezes nos preocupamos com cargos, com atribuições, com se o que fazemos é reconhecido pela nossa comunidade de fé, pelas pessoas à nossa volta, mas o Senhor, ele não se importa com isso. O Senhor, ele se importa com o nosso coração. O Senhor se importa com a nossa disposição em obedecer e em servir. E Estevão, apesar de ter recebido uma atribuição simples, ele não era um homem simples, ele não se importava com a aparência e ele realizava esses sinais, essas maravilhas, porque ele era cheio, do Espírito Santo. Então, a história continua nos contando agora no versículo 8 ainda, diz assim, agora o versículo 9. Um dia, porém, alguns homens da chamada Sinagoga dos Escravos Libertos começaram a discutir com ele. Eram judeus de Cirene, de Alexandria, da Cilícia e da província da Ásia. Nenhum deles era capaz de resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual Estevão falava. Então, convenceram alguns homens a mentir a respeito dele, dizendo: ouvimos Estevão blasfemar contra Moisés e até contra Deus. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e Estevão foi preso e levado ao conselho dos líderes do povo. As falsas testemunhas declararam: este homem vive falando contra o santo templo e a lei de Moisés. Nós o ouvimos dizer que esse Jesus de Nazaré destruirá o templo e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Nesse momento, todos os membros do conselho olharam para Estevão e viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Aqui nós vemos que a essência de Estevão, que tinha sua vida tão enraizada em Deus e no Espírito Santo, incomodava as pessoas. E talvez por ele não se preocupar com o que as pessoas pensavam a respeito dele, mas você vê que as pessoas se incomodavam com Estevão o suficiente para mentirem a respeito dele. E para mim esse é um ponto-chave aqui sobre quem Estevão era. Ele era um homem tão fiel, ele era um homem tão obediente, tão cheio do Espírito Santo, que eles não puderam falar nada contra ele, precisaram inventar mentiras. Será que nós podemos dizer isso ao nosso respeito? Claro que nós somos falhos e pecadores, mas será que para alguém ter algo para falar ao nosso respeito, será apenas com mentiras? Será que nós temos uma vida tão reta e justa diante do Senhor? A história de Estevão, ela é um convite para nós olharmos para nós mesmos segundo a palavra de Deus, que essa seja a nossa lente ao olhar para a nossa própria vida e fazer da história de um homem como Estevão a nossa própria história. No capítulo 7, aqui, a gente vê o testemunho de Estevão diante ali do Sinédrio e depois nós vemos a morte dele, que é tão impactante. Mas nós vemos como ele era temente ao Senhor, como ele era zeloso por conhecer a palavra de Deus. Porque aqui a gente está falando de uma época onde eles não tinham a Bíblia como nós temos. A lei era ensinada, de ouvido, assim. Eles iam na sinagoga, eles ouviam, eles lendo ali o Antigo Testamento, porque ainda não tinha o Novo, e somente nas sinagogas tinham, e pouquíssimas pessoas tinham acesso à lei, E tudo que Estevão fala, eu convido você a ler o capítulo 7 de Atos, mas é muito impressionante quando ele relata toda a história ali, desde Abraão até Jesus, e ele conta, ele faz um resumo da palavra de Deus até o momento, apoteótico ali de Jesus, e simplesmente por conhecer, ele não decorou, ele não tinha uma colinha, ele não tinha um celular, ele não tinha uma internet para ajudá-lo. É simplesmente de absorver aquele conhecimento, de amar a Deus acima de todas as coisas e de ter zelo pela lei do Senhor. Então, a vida de Estevão era uma pregação do Evangelho. Ele não precisava fingir, a vida dele era essa pregação, ele era a Bíblia que as pessoas
liam. Então, quando ele foi preso, ao invés dele se defender das acusações, ele pregou o evangelho. Ele fez, e inclusive ele foi bem enfático nas coisas que ele disse, né? Ele foi preso, ele pregou o evangelho enquanto estava preso, no lugar de se defender quando interrogado, e ele pregou o evangelho sem medo do que aconteceria com a sua vida. Ele não temia, porque talvez, assim como no futuro Paulo disse sobre a própria vida, inclusive nessa época Paulo ainda era Saulo, e aqui a palavra de Deus diz como se Saulo tivesse consentido no apedrejamento que Estevão vai sofrer daqui a pouco no capítulo. Talvez o morrer para Estevão também fosse um lucro, porque ele sabia a causa que ele estava defendendo, sabe? Então ele não se importava, ele pregou o evangelho sem medo do que aconteceria com a sua vida. E isso só foi possível porque era dessa maneira que ele vivia a sua vida. Então a morte de Estevão simplesmente foi um reflexo da vida que ele levava. A sabedoria no discurso dele ali diante do Sinédrio veio através do Espírito Santo e da fome dele em conhecer a Deus e aquele a quem ele servia, e da maneira como ele servia na obra de Cristo também. E tudo que Estevão fazia era para dar glória a Deus. Então, a vida dele é esse convite, né? Eu não vou ler para vocês aqui a passagem que fala sobre o apedrejamento dele, porque eu nunca consigo fazer isso sem dar uma engasgadinha. Eu acho inacreditável, eu acho impressionante, eu acho lindo e eu acho uma realidade que eu oro, Senhor, se algum dia isso acontecer comigo, que eu tenha coragem de Estevão, que eu tenha esse amor dele, que eu tenha a coragem que ele teve. Mas eu não vou ler para vocês, mas eu gostaria de deixar essa reflexão, né? Que a maneira como nós vivemos a nossa vida, ela impacta diretamente a vida de outras pessoas. E Estevão, ele viveu a vida dele, a morte dele foi um reflexo da maneira como ele vivia a vida dele, né? Então que nós possamos ser tão cheios de Deus, que nós possamos ter tanta fome, tanta sede pelo Senhor, tanto anseio pela presença dele, tanta certeza e convicção sobre a quem nós servimos, sobre a mensagem que nós carregamos, de tal forma que a nossa vida possa impactar as pessoas da maneira como impactou a vida de Estevão. A morte de Estevão também foi bem importante. A maneira como nós conduzimos o nosso tempo, a maneira como nós tratamos a nossa família, amigos e estranhos, a nossa postura no trabalho, tudo isso deve refletir a glória do Senhor, assim como a vida de Estevão refletia. Fosse distribuindo cestas básicas, fosse pregando o evangelho, fosse vivendo a sua vida comum, a vida de Estevão veio, sabe? Ele viveu uma vida digna de alguém que desejava Deus a tal ponto que tudo que ele fazia era para glorificar o nome de Deus. Estevão estava pronto para morrer por Cristo, dando glórias a Ele e não o envergonhando. O que a nossa vida e a nossa conduta tem revelado sobre nós mesmos. Que nós possamos verdadeiramente refletir, meditar sobre isso, ler e nos aprofundarmos na história desse homem da Bíblia que, para mim, muito impacta a história de Estevão. O meu filho quase se chamou Estevão por causa dele, e eu acho que ele viveu uma vida digna de quem foi lavado e remido no sangue do Cordeiro, e ele morreu uma morte digna de alguém que o mundo não merecia. Em Hebreus, eu acho que Hebreus cita Hebreus 11 quando fala dos heróis da fé, né? Eu acho que cita Estevão, com certeza deve citar Estevão aqui, porque a morte dele, talvez a morte de Estevão tenha falado muito mais do que a vida dele, porque semelhantemente a Jesus, que quando estava sendo crucificado disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Estevão diz assim, é muito bonito, Atos 7:56. Eu vou ler aqui a parte do apedrejamento de Estevão, que diz assim, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus, e viu Jesus em pé no lugar de honra à direita de Deus. Olhem, disse ele,
vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé no lugar de honra, à direita de Deus. Eles taparam os ouvidos e aos gritos lançaram-se contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Seus acusadores tiraram os mantos e os deixaram aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto atiravam as pedras, Estevão orou: Senhor Jesus, receba o meu espírito. Então caiu de joelhos e gritou: Senhor, não os culpes por este pecado. E com isso adormeceu. E aí o primeiro versículo do capítulo 8 diz: E Saulo concordou inteiramente com a morte de Estevão. A história de Estevão é inacreditável. Tudo que ele fala aqui nesse discurso do Sinédrio, ele fala contra aquele povo que, mesmo diante das evidências e de Jesus ter vindo e de todo o sacrifício que Jesus fez, e mesmo ele fala de Moisés, de Davi, de como aquele povo rejeitava a verdade. E você percebe isso pela forma como é descrito aqui, ó. Eles taparam os ouvidos porque eles não queriam ouvir a verdade. Estevão morreu, mas ele se recusou a não propagar a verdade do evangelho. A vida dele foi uma vida digna, tanto que aqui ele diz: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé no lugar de honra à direita de Deus. Ele viu Jesus ali, né, pronto para recebê-lo. E com certeza Estevão estava melhor depois que ele morreu do que antes, vivo, mas a questão não é essa. A questão é que a vida de Estevão, enquanto ele estava vivo, manifestou a glória de Deus, e a morte dele também honrou ao Senhor, e que a nossa vida possa se assemelhar em algum grau à vida de Estevão, e que nós possamos tê-lo como inspiração para as nossas vidas. É isso, gente. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, tenha abençoado sua vida. Falar sobre Estevão para mim é muito difícil. Eu custo conseguir fazer isso sem me emocionar, porque realmente é uma história incrível, né? Eu nem consigo imaginar. E aqui eu gostaria de deixar uma indicação de filme que chama Paulo, o Apóstolo de Cristo. Eu acho que é assim o nome. Eu vou deixar aqui o nome certinho para vocês na tela, mas vale muito a pena. E é isso, eu espero que essa mensagem tenha falado ao seu coração. Se falou, você deixa aqui o seu curtir, o seu joinha, compartilha esse vídeo com outras pessoas para que elas também possam ouvir mais a palavra de Deus. E é isso, fiquem com Deus. Obrigada por assistir esse vídeo até aqui e nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!